Agora vamos pegar aquela lógica que foi discutida no vídeo anterior e transformar em um conjunto de comandos no qual o robô deve executar. Para isso, eu já abri o nosso ambiente de programação, né? Lembrando que eu cliquei aqui e inicializei uma nova função. Para que o robô tome decisões dependendo da cor que está sendo capturada pelos sensores, vamos introduzir uma função condicional, ou seja, vamos basicamente dizer para ele se a condição for cumprida, age de tal forma. E essa função na linguagem REduc é o conhecido se. Então, ó, vou colocar nessa linha a função se. Quando eu insiro essa condição, quer dizer, se eu vou abrir o parênteses, dentro do parênteses eu vou analisar uma condição, então vou escrever aqui só condição. Posteriormente nós vamos discutir essa condição. Se o que está entre nossos parênteses aqui for verdadeiro, então ele vai fazer o nosso robô o comando que está dentro essas duas chaves aqui. Ou seja, resumindo, quando chega nessa linha, o robô nosso vai se, ou seja, vai verificar a condição definida entre os parênteses se ela é verdadeira. Caso ela seja verdadeira, então vou executar esse comando aqui, que está entre nossas chaves. Então, como condições, se relembrar a parte anterior, nós concluímos que se os dois sensores da direita e bem como da esquerda estiverem enxergando branco, o nosso robô vai para frente. Então a condição que eu tenho que colocar aqui é a seguinte: se o sensor à direita estiver enxergando a cor branca e além disso o sensor da minha esquerda também estiver enxergando a cor branca, o comando que eu vou fazer aqui é andar para frente. Então para essa minha condição, né, vou até colocar como comentários aqui nossa condição, sensor da esquerda branco também. O jogo da velha, então tem essa condição. Então como que eu posso escrever isso na nossa linguagem, né, para o robô possa entender? O que está sendo lido pelo sensor da direita, eu posso obter por meio da função core, né, que nós já aprendemos na aula passada. Em caso de dúvida, deixa eu abrir o nosso tutorial. Vamos ver aqui, ó, se abrir aqui a core, vamos ver, ó, ela retorna o valor do sensor, né, que vai estar entre parênteses, o valor da nossa cor aqui. Então, no caso, seria o branco, né, que nós estamos interessados. Então, voltando ao nosso código, para fazer essa condição minha, eu vou abrir outro parênteses para indicar. Eu vou colocar essa condição entre esse parênteses aqui. Então, vou colocar core. Vou utilizar o sensor 2, que seria o que está entre o 1 e o 3, né? Mas ainda está na nossa direita. E ao chamar essa função, vai retornar um texto indicando a cor que o sensor está identificando. Então, no meu caso, para que eu faça, né, essa condição do comando, essa cor aqui tem que ser igual ao branco. Quando eu quero comparar se dois elementos são idênticos, em linguagem de programação, o elemento lógico que faz isso é o igual igual. Ou seja, esse igual igual, ele compara se dois elementos são iguais. Se os dois elementos que tiverem no lado direito forem iguais, ele vai informar que essa condição é verdadeira. Se for diferente, ele vai indicar que é uma condição falsa. Então, no meu caso, eu estou realizando a leitura do sensor 2, eu vou comparar se ele é branco. Então, vou escrever aqui, ó, branco. Esse branco tem que vir entre aspas duplas para o compilador entender que eu estou trabalhando com texto, ou seja, vou comparar se esse texto, que é o retorno dessa função, né, é igual ao texto que responde a palavra branco, né? E além disso, se eu observar lá no glossário da função, ela retorna em maiúsculo. Então é necessário que o branco seja escrito com letra maiúscula. Okay? Então o que faz essa função aqui? Verifica até então. Verifica se o sensor 2, ou o valor retornado, né, pelo sensor localizado na posição 2, é igual ao branco. Se for branco, o que eu vou fazer? Vou fazer o comando que está aqui, ó, que ainda nós não escrevemos, mas é o comando que está entre chaves aqui. Pô, mas eu tenho outra condição também. Além disso, o nosso sensor que está mais à esquerda também tem que estar em branco. Então, quando eu quero incluir o novo comando de tal forma que eu tenho que executar isso, quando duas condições for verdadeira, eu tenho que usar o operador E para fazer isso. Então, ó, primeiro eu vou fazer essa condição.
E depois eu vou ter nossa segunda condição. Então, aí agora eu vou colocar em parênteses, vai indicar a próxima condição, e eu vou usar o sensor 4 aqui, tá bom? Então, qual é a condição que está sendo testada dentro do nosso if aqui? Se o sensor 2 está igual a branco e o sensor 4 também está igual a branco. Então, quando esses dois sensores enxergar branco, eu vou fazer esse comando, onde eu vou colocar o comando de andar para frente. Eu vou colocar a força igual a 100. Bom, aqui nós temos a nossa primeira condição. Agora vamos fazer a segunda condição. A segunda condição, se for lembrar, o sensor mais à direita, né, quando ele vai enxergar preto, e o sensor à esquerda branco, o que eu vou tomar a minha decisão é girar o nosso carrinho para a direita. Então vou fazer esse comando de novo. Então, se novamente, vou abrir o parênteses para inserir essas condições. Então a primeira condição, eu vou analisar o sensor mais à direita, cor 2, igual, para indicar que eu vou comparar, né, duas variáveis. E agora eu vou comparar, verificar se a cor do retorno do sensor 2 é igual a preto. Como eu vou inserir outra condição, né, que é pelo e, vou deixar isso aqui em parênteses, para isso indicar que isso é uma condição, e além disso eu vou conferir uma segunda condição, que é cor 4 igual a branco. Lembrando, sempre quando eu abro um parênteses, tem parênteses, eu vou fechar o parênteses todinho da nossa condição se. Agora então, vou abrir nossas chaves, onde temos os nossos comandos. Qual vai ser o meu comando? Eu vou girar para a nossa esquerda. Opa, desculpa, para a direita, né? Direita, assim. Por fim, eu vou na nossa terceira condição, onde o sensor da nossa direita for igual a branco e o sensor da esquerda igual a preto. Eu vou girar para a nossa esquerda. Para alterar isso no código, vou alterar o texto, que agora o nosso sensor 2 tem que retornar branco, e o nosso sensor 4 tem que retornar preto. E a nossa condição, agora nós vamos dar um giro à esquerda. Agora eu vou compilar esse código aqui e vou fazer um teste lá no nosso robô. Vamos ver como ele vai comportar. E, ó, o nosso robô não está movendo. Então por que será que ele não está movendo? Então vamos voltar ao nosso código lá para tentar entender o que está faltando para o nosso robô se mover. Fechar aqui, voltar para nossa rotina. Observe que no nosso primeiro código, né, eu mencionei que o nosso robô ele executa as linhas do sentido de baixo para cima. Então ele primeiro fez essa comparação, né, verifica se é verdadeiro, depois verifica se isso é verdadeiro, depois verifica se isso é verdadeiro, e depois quando ele chega no fim ele para. Ou seja, ele fez uma rodada aqui verificando essas condições, no final ele chegou no fim e ele parou. Ou seja, só fez uma rodada, só verificou uma vez. O tempo para fazer uma varredura ou dessa, ou seja, dar uma rodada aqui, é muito rápido. E quando o robô está começando a andar para frente, já parou, porque já, o código já chegou no final, né? Então uma alternativa é deixar esse meu código ficar rodando isso em várias vezes, o que nós chamamos de colocar esse loop, ou seja, ficar executando isso. Eu executo essa minha condição, depois vem para essa, vem para essa. Mas antes de chegar no fim, eu volto para a primeira condição, para a segunda condição, para a terceira. Aí eu volto de novo isso, ou seja, eu vou manter esse loop. Existe uma função que mantém isso em loop, né? E o qual nós vamos usar aqui essa função que é parei. O que eu farei? Vou deixar aqui, ó, entre chaves. Então, vou abrir a chave, fechei a chave, deixar o comentário aqui final do farei. Bom, esse comando, né, farei, ele vai repetir o que está entre essas chaves, ou seja, aqui e aqui, enquanto uma condição for verdadeira. Então, pela própria sintaxe dele, farei, aí tem enquanto alguma coisa for verdadeira. Como eu quero entrar isso em loop, basta colocar uma coisa que sempre vai ser verdadeira. Assim o nosso código vai acabar entrando em loop. Então eu vou colocar uma condição que é sempre verdadeira, uma maior que zero. Ok? Então eu incluí essa linha, manda que farei, para que o que está entre essas chaves aqui possa entrar em um loop. Bom, caso você queira mais informações dessas funções, né, podemos observar aqui em tutorial, vir em tutorial, e vão ver que em programação já tem algumas informações, além de exemplo dessas condições, né?
utilizadas nesse nosso código da aula de hoje. Então agora esse novo código, né, eu vou salvar, compilar o robô. Voltando para o nosso teste, né, agora o robô agora está andando para frente. No tutorial de hoje, aprendemos a como manusear as informações do sensor de cor e ainda implementar condições a partir dela. Das funções que nós aprendemos novas, né? Abrindo aqui, aprendemos primeiro a condição, lembrando que a sintaxe dela é dada pelo se, entre parênteses eu coloco a minha condição, logo depois então, e eu abro minhas chaves. E dentro dessas chaves eu coloco o conjunto de comandos, né? Pode ser mais que um comando, que o nosso robô vai executar se a condição que está entre parênteses for verdadeira. Além disso, nós aprendemos essa outra condição, farei, que entre chaves vai entrar o conjunto de comandos, ou seja, vou fazer esse conjunto de comandos enquanto a condição for verdadeira. No nosso caso, como eu estava querendo entrar em um loop infinito, né, fazer um processo de maneira repetitiva e contínua, eu coloquei uma condição que é sempre verdadeira. Então, no meu caso, 1 maior que 0, sempre isso é verdadeiro. Então, essa condição é sempre verdadeira. Então, o comando que está dentro dessas chaves do farei vai entrar de maneira contínua e repetitiva. Dessas condições, nós aprendemos como comparar duas variáveis. No caso aqui foi 2 textos. O texto devolvido pelo sensor de cor, né, ou do texto mais à direita. Para isso, eu usei o operador de comparação igual a igual. Eu quero comparar duas coisas. Quando duas coisas são iguais, vai devolver um valor, digamos, verdadeiro. E quando for falso, vai devolver um valor, ok? Então espero vocês até nossos próximos tutoriais. Um abraço.